Antes da gente começar, eu gostaria de te avisar que esse episódio menciona temas sensíveis, como depressão e pensamentos suicidas. Se você não se sente confortável com esse tipo de conteúdo, eu sugiro que ouça com cautela ou procure um apoio caso necessário. Caso esteja passando por dificuldades, busque ajuda profissional. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Foi num dia normal, como todos os outros dias, que Lima Barreto se levantou e escreveu uma das frases mais marcantes dos seus últimos anos de vida. Para se compreender bem um homem, não se procure saber como oficialmente viveu. É saber como ele morreu, como ele teve o doce prazer de abraçar a morte e como ela o abraçou. Curiosamente, ela só se tornou marcante e significativa depois de sua morte precoce. Lima escreveu isso logo no início do seu livro Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá. Essa que foi uma das suas primeiras obras escritas na vida, mas que só seria publicada quase no fim dela. Ele carregou essas palavras guardadas consigo, até que fizesse sentido na sua própria vida. Essas palavras, logo no início da obra, parecem anunciar a filosofia que irá conduzir toda a narrativa. Lima pretende contar a história de vida de Gonzaga de Sá, mas começa a fazer isso a partir da sua morte. Segundo ele, para compreender bem uma pessoa, não se deve observar como ela viveu, mas sim como ela morreu. Aos 41 anos, Lima Barreto pensava e escrevia muito sobre a morte. Ela desfilava por suas crônicas nos jornais, nos textos de opinião nas revistas, nos romances e diários. De forma poética, quase como um devoto, o escritor deitava aos pés da morte suas melhores letras e desnudava a alma perante o seu leitor. Mas é interessante perceber que ela, a morte, sempre esteve lá, presente mesmo nos seus textos da juventude. Nesse momento da vida, por volta de 1918, ele resolveu desengatar antigas esperanças e decidiu publicar esse, que, como eu disse, foi o primeiro livro de todos a ser escrito, mas que por uma escolha ou por destino, também seria o último a ser publicado com o escritor ainda em vida. Depois disso, Lima Barreto, assim como seu protagonista, encontraria seu fim nos braços da morte. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Lima Barreto, episódio 8, Dois Mundos. Lima Barreto estava preso num eterno ciclo vicioso. Sua vida oscilava entre surtos de criatividade intensa, seguidos de adversidades paralisantes. Era como se cada novo ciclo desse fosse pior que o anterior. Tinha acabado de lançar aquele que seria sua obra mais conhecida, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas as críticas de época e a resistência da elite literária em reconhecer o seu talento como escritor trouxe a Lima um grande sentimento de frustração. Em público, ele comprou a briga com a Academia Brasileira de Letras e seus membros. Denunciou a falta de originalidade e liberdade dos escritores estabelecidos. E se colocou como um literato sem amarras e sem rabo preso. Mas na intimidade de suas correspondências e diários, se mostrava frustrado com tudo aquilo que há anos tentava construir. Para aplacar as suas dores, mais uma vez, recorreu ao álcool, que estava deixando marcas profundas no seu rosto e na sua alma. O mesmo escritor dos jornais e romances comentados na capital da República andava pelas ruas desleixado, usando roupas sujas e paletó com rodelas de suor. Já não se importava tanto com a aparência. Durante o dia, escrevia, trabalhava como amanuense, e à noite, peregrinava de bar em bar, alimentando seu vício. Era como se estivesse preso num ciclo interminável de sorte e revés, onde seu gênio criativo florescia para logo em seguida ser morto pelos seus vícios. Foi numa crise dessas de bebedeira que Lima Barreto foi encontrado delirante e foi recolhido por um colega de trabalho. Há pelo menos um mês ele tinha desaparecido do trabalho para se entregar completamente à bebida.
Por fim, desapareceu da própria casa, passando os dias perambulando pelas ruas do subúrbio. A pedido dos seus irmãos, Noronha Santos, amigo de Lima Barreto, saiu pelas ruas procurando o escritor. Encontrou ele recostado junto à plataforma da estação de trem de Todos os Santos. Sem postura alguma, ao pé da sarjeta, ele jogava moedas no cano de esgoto. Sem olhar nos olhos do seu amigo, disse que aquelas moedas eram para os diabos. Santos percebeu que sua falta de postura, na verdade, se tratava de um grave ferimento. Lima bebeu tanto que caiu desacordado e quebrou a clavícula. O amigo fez todos os trâmites para que o escritor fosse internado no Hospital do Exército. De lá, ele tentaria mais uma vez reiniciar o seu ciclo de virtude e produtividade. Estava com planos de lançar um novo livro. Lima deu entrada no hospital em novembro de 1918. E foi nesse instante que decidiu que era a hora de publicar aquele que ele próprio considerava o seu livro mais bem acabado, Vida e Morte de Gonzaga de Sá. Ainda no hospital, decidiu que enviaria os manuscritos originais para Monteiro Lobato. Ele não conhecia Lobato pessoalmente, mas provavelmente sabia que ele tinha acabado de comprar a Revista do Brasil e que estava dando oportunidade para publicar escritores conhecidos e novatos pela sua editora. Monteiro Lobato, diferente de outros editores, tinha uma política editorial clara e justa, que envolvia contrato de pagamento de royalties e outros termos e práticas pouco usadas na época. Lobato tinha uma visão de mercado fora da curva. Enxergava os livros como bens de consumo. Acreditava que as capas precisavam de projetos gráficos atraentes, para que o livro fosse a sobremesa das pessoas, que pudessem ser devorados depois das refeições. Mal tinha enviado os manuscritos e Lima recebeu uma resposta rápida de Lobato através de uma carta. Recebi sua carta no dia 9 do corrente, e com ela os originais que não li e nem preciso, visto que estão assinados por Lima Barreto. Logo em seguida, na carta, ele apresenta uma oferta, que era pouco usual para a época. Ofereceu um adiantamento, além de 50% dos lucros líquidos da venda da obra. E diferente dos livros anteriores, Lima Barreto não teria que desembolsar nenhum centavo para ver a obra publicada. Aquela era a melhor proposta literária de sua vida. Lima estava ansioso para sair logo do hospital e ver tudo aquilo se realizar. Lá fora, a cidade estava em chamas, tomada de mais uma agitação social. Logo que se sentiu melhor e recebeu alta, voltou às suas atividades de cronista das ruas. Enquanto esteve internado, a União dos Trabalhadores, com apoio de lideranças anarquistas, tinham decretado uma greve geral. A repercussão foi grande e o governo federal reagiu com muita repressão policial, deixando a capital em chamas. A maior parte da imprensa se revelou a favor da violência policial, conduzindo a opinião pública contra os manifestantes. Lima Barreto, um opositor convicto, se posicionou contra os seus colegas de imprensa numa defesa incondicional da causa dos trabalhadores. Não era novidade o seu engajamento em causas sociais e políticas, tomando partido dos que vêm de baixo. Não foram poucas as vezes que escreveu em jornais de movimentos de trabalhadores. Naquele momento, o Brasil e o mundo passavam por convulsões sociais marcadas por um forte desejo de transformação. A Primeira Guerra Mundial chegava ao fim e se iniciava a experiência revolucionária na Rússia que abalaria as estruturas políticas da Europa e mexendo com a imaginação do mundo todo. Nesse contexto, Lima adotaria o anarquismo de forma mais direta. Passaria a escrever para a revista ABC com alguma frequência sobre os fatos que orbitavam a revolução que deu fim ao regime czarista, e abraçaria abertamente a causa dos trabalhadores, mesmo que isso significasse ser contra todos os seus colegas de profissão. A verdade é que ele sabia fazer isso como ninguém. Seu comportamento do contra a literatura de sucesso, contra o Estado, contra os estrangeirismos, era sua principal virtude. Era algo que já fazia há muito tempo, e quanto mais velho ia ficando, mais refinado se mostrava o seu discurso. Enquanto todos se abrigavam num patriotismo bobo para resistir os ventos de mudança, Lima Barreto criticava a ideia de pátria. A pátria me repugna, porque a pátria é um sindicato dos políticos
e dos sindicatos universais, com seus esculcas em todo o mundo para saquear, oprimir, tirar couro e cabelo dos que acreditam nos homens, no trabalho, na religião e na honestidade. Essa gente explora esse sentimento sobrevivente, como os padres sinceros exploram a beatice das mulheres ou a hipocrisia dos homens. Enquanto a grande maioria da opinião pública era tomada por gestos emotivos, se vinculando ao bom mocismo de vitrine, Lima se insurgia como um pensador livre e fez dos poderosos o seu alvo principal. Foi nesse espírito que ele criou a obra satírica Os Brasundangas, apresentada como Notas da Minha Viagem à República da Brazundanga. Como se fosse um relato de viagem, Lima utiliza o país fictício para tecer críticas à sociedade brasileira da Primeira República. E ali retoma os seus temas preferidos, que se resumiam a abrangente crítica às elites nacionais, políticos, intelectuais, proprietários e tudo mais o que tinha direito. Àquela altura da vida, se sentia frustrado com as esperanças esgotadas, assim como Policarpo Quaresma, e deixou isso escorrer pelos dedos em uma de suas muitas crônicas. A República no Brasil é o regime da corrupção. Vem disso a nossa esterilidade mental, a nossa falta de originalidade intelectual, a pobreza da nossa paisagem moral e a desgraça que se nota no geral da nossa população. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar emoção. Todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança. Lima parecia sentir que seu esforço de ideias para o Brasil caía num solo infértil e que nesse lugar, talvez, a sua literatura jamais prosperasse. Ele bem que tentou voltar ao seu cotidiano de funcionário público, mas a verdade é que nunca se encontrou naquele trabalho burocrático, sem alma. Quanto mais tempo passava ali, menos escrevia seus romances, crônicas e sátiras. Ser escritor era sua grande sina, e seu trabalho era só um obstáculo para isso. Esse foi um momento da vida em que Lima escreveu muito e cada vez melhor, mas também bebia muito e ficava cada vez pior. Os ciclos de produtividade e bebedeira estavam cada vez mais curtos e frequentes. Aos poucos, sua saúde ia se deteriorando. Acumulava diversas internações hospitalares, todas por causa do abuso de álcool. Foi aí que a aposentadoria do seu cargo de amanuense se tornou uma necessidade primária em sua vida, algo que conseguiu depois de muitas tentativas no fim de 1918. Isso lhe deu muito mais tempo livre para escrever, e foi isso que ele fez. Publicava com regularidade na revista ABC, na revista Careta e muitos outros periódicos. Se tornou a figura mais que conhecida e marcou sua posição como cronista da cidade maravilhosa. Falava de tudo e de todos, sempre crítico, mantendo a postura de opositor. Mas se por um lado a aposentadoria lhe deu mais liberdade para escrever, por outro, ela lhe deu mais tempo em casa, lugar que ele evitava desde a sua juventude, para não ter que conviver com a loucura de seu pai. Lima, em seu diário, deixa claro que a presença do pai era um constante lembrete da sequência de tragédias que assombrava sua existência. Em parte porque não aguentava as crises e loucura do pai. Em parte pelo medo de se tornar como ele. Ao olhar o seu velho, talvez visse o seu futuro. E tinha medo que toda ideologia racista que pregava a degeneração da raça negra estivesse correta. Tinha medo dessa profecia racial autorrealizada. Para evitar ficar em casa, perambulava pelas ruas. O tempo de escrita, aos poucos, era substituído pelo tempo de bebida. Ao que tudo indica, esses novos tempos de liberdade produziram uma piora significativa no seu vício em álcool. Em 1919, ele tentou concorrer mais uma vez à Academia Brasileira de Letras. E mais uma vez foi recusado. Sua reação foi inesperada. Escreveu textos, ofendeu pessoas, se desapontou um pouco mais. Em dezembro daquele ano, na véspera de Natal, saiu de casa e andou sem destino pelas ruas de Todos os Santos. Bebeu até cair delirante numa sarjeta qualquer. Amanheceu quase inconsciente, abriu os olhos e viu o rosto do seu irmão.
Ele estava acompanhado da polícia. Precisava intervir na saúde de Lima Barreto. E pela segunda vez, o escritor foi levado contra sua vontade para o hospital de alienados. Dessa vez, seria a última. Um podcast como História Preta só é possível existir graças à contribuição de nossos apoiadores. O meu objetivo aqui é resgatar histórias esquecidas e apresentar para o máximo de pessoas possível. Pesquisar, produzir e publicar todo esse conteúdo de graça nas plataformas de áudio faz parte do nosso compromisso com a democratização de um conhecimento muitas vezes restrito ao ambiente acadêmico. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta, ou se preferir em orelo.cc/História Preta. Nos apoiando a partir de R$10 você recebe uma newsletter aprofundando esse episódio, podcasts exclusivos, acesso ao grupo secreto e desconto na nossa loja. Então acesse apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta e contribua para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. Naquele dia 24 de dezembro de 1919, Lima Barreto saiu de casa, sem dinheiro, disposto a andar bebendo pelas ruas até seu corpo não aguentar mais. Passou horas a fio cruzando ruas, trilhos de trem e vielas estreitas. O motivo para isso ele nunca disse, mas eu tenho um palpite. Nessa mesma data, quando ele tinha apenas 7 anos de idade, viveu um trauma central de sua vida, que mudou parte da sua personalidade. Sua mãe, Amália Barreto, morreu de tuberculose depois de definhar por meses a fio. Lima Barreto guardou para sempre a imagem da sua mãe morta no caixão. Sempre se lembrava do seu pai pegando ele no colo para aspergir água benta no cadáver da sua mãe. Por toda a sua vida sentiu falta do carinho e do amor dela. Acreditava que se ela tivesse vivido um pouco mais, ele seria menos rebelde, menos sombrio, menos desconfiado e mais contente com a vida. Escreveu em seu diário que essa falta da mãe lhe trouxe muito cedo o desgosto de viver, a timidez e a capacidade de ruminar em silêncio as suas mágoas mais profundas. Eu não sei dizer com certeza, mas é muito possível que essa data, a véspera de Natal, fosse uma data difícil para ele. Talvez pensasse nisso como aquele grande evento definidor de toda uma vida. Eu não sei. O que sei é que ele estava visivelmente deprimido quando decidiu beber até não aguentar mais. Suas roupas estavam rasgadas, as marcas no rosto denunciavam seu vício. A mente delirante, a fala desconexa, era uma clara demonstração de que as coisas não estavam bem. Seu irmão Carlindo tentou convencer ele de voltar para casa. Não quis. Sem escolha, o irmão decidiu intervir pelo bem da sua saúde. Chamou a polícia e ela levou ele para o hospício pela segunda vez. Como você deve se lembrar do primeiro episódio dessa série, lá no hospício, ele viveria uma experiência impactante. Logo que chegou, tiraram um retrato para compor a sua ficha médica. Apenas 5 anos separam a primeira da segunda internação. Comparando os retratos dos 2 episódios, a gente percebe claramente os efeitos do álcool no rosto de Lima Barreto. As dores da alma estavam virando sintomas pelo corpo, e ele parecia estar bem mais velho do que deveria. Lima passaria aproximadamente 30 dias internado, e voltaria para a vida pública disposto a sustentar sua persona literária. No hospício iniciou a escrita de um novo diário, e também de um romance, O Cemitério dos Vivos, que ficaria inacabado. Em sua gaveta ainda tinha contos, rascunhos e mais um romance que seria publicado só depois de sua morte, Clara dos Anjos. Ainda que estivesse física e mentalmente debilitado, estava disposto a continuar escrevendo com toda a força que ainda lhe restava no corpo. Então começou mais um ciclo de produtividade. Escrevia regularmente em alguma das principais revistas políticas e satíricas da capital federal. Estava engajado com as coisas da cidade, escrevendo crônicas sobre tudo o que se passava.
Escrevia muito e com muita pressa, das coisas mais banais às mais importantes. Mas é interessante perceber que um tema específico, aos poucos, foi ganhando cada vez mais espaço em sua escrita: a morte. Há muito tempo, esse era um tema que ia e vinha de sua escrita. A morte da sua mãe marcou sua vida, e logo que ela morreu, ele mesmo, com apenas 7 anos, pensou em dar cabo da sua própria vida. A reflexão sobre a vida e a morte era como ondas que lavam as areias da praia, às vezes mais fortes, às vezes mais fracas, mas sempre presentes. Depois que saiu do hospício, ainda estava lidando com a repercussão do seu último romance, que se chama justamente A Vida e Morte, de Gonzaga de Sá. Tinha tentado mais uma vez um prêmio na Academia Brasileira de Letras e foi rejeitado. Consumido pela mágoa, pelo ressentimento, Lima Barreto ia cada vez mais se tornando parecido com seus personagens, todos eles. E por ironia cruel do destino, Lima viveria e morreria quase da mesma forma que Gonzaga de Sá, seu último protagonista publicado. Logo no início do livro, ele escreve o seguinte: para se compreender bem um homem, não se procure saber como oficialmente viveu. É saber como ele morreu, como ele teve o doce prazer de abraçar a morte e como ela o abraçou. Para entender melhor as muitas camadas dessa filosofia que orienta o livro, você deve saber que Gonzaga de Sá é descaradamente inspirado no próprio Lima Barreto. Gonzaga de Sá é descrito como um homem de inteligência superior, completamente esquecido na sua banca de funcionário público, como se de nada valesse a cultura. Assim como seu criador, Gonzaga era amanuense e guardava consigo duras críticas ao estado de coisas da literatura nacional. Amava Dostoiévski e Tolstói. Assinava revistas francesas de crítica política e literária, tendo como sua preferida a Revue des Deux Mondes. Eu acho que é assim que diz, que na tradução quer dizer A Crítica de Dois Mundos, que também era a revista predileta de Lima Barreto. Talvez fosse pelo fato de que essa revista tinha por missão unir os debates que aconteciam na Europa e nas Américas. Por isso o nome, o de Dois Mundos. Naqueles anos 20, a revista se ocupava dos debates em torno do Tratado de Versalhes, da ascensão do comunismo e o colonialismo francês no norte da África. Lima lia sobre tudo isso do seu quartinho, na casa humilde que morava no subúrbio carioca. Isso fazia parte de uma face tão íntima de sua vida que emprestou o mesmo hábito ao seu personagem. Aliás, construir seus protagonistas a partir de si não era uma novidade na literatura de Lima Barreto. Em seu livro de estreia, Isaías Caminha, o protagonista, é um jovem inteligente, bom, honesto, que possui todos os requisitos disponíveis para vencer na vida, menos um: a cor de sua pele. Em Gonzaga de Sá, vemos um homem, não um jovem, que também é inteligente, mas está esquecido num país onde a cultura não vale nada. Porém, Gonzaga age diferente de Isaías. Enquanto esse último é explosivo, verborrágico, Gonzaga tem por característica ser calmo e refletido. É quase como um alter ego de Lima Barreto no fim da sua vida. E nesse momento, ele parece estar cada vez mais certo de que está prestes a receber o abraço da morte. Em 1922, Lima Barreto tinha pressa. Escrevia muito, mas sem lapidar tanto os seus textos. Se comportava como um espectador de sua época, insistindo num tema recorrente: a morte. Embora estivesse determinado a não entregar os pontos, o álcool consumia sua vida. As pernas doíam, o reumatismo causava dores em várias partes do corpo. Suas articulações viviam inchadas. Seu humor estava cada vez pior, apresentando sintomas de depressão. Ficava calado, se irritava facilmente, se isolava cada vez mais. Sentia com frequência formigamento nas mãos e nos pés. Tinha lesão pelo corpo e rachadura nos cantos da boca. Com 41 anos, sua aparência era muito semelhante à do seu pai, muito mais velho.
Talvez por sentir os sinais do corpo ou por estar afundado em melancolia, com sintomas do que parecia ser uma depressão, refletir sobre a vida e a morte se tornou uma necessidade de última hora. Esse era um tema recorrente na sua escrita íntima, aquela que ninguém podia ler, o seu diário. Lá, por diversas vezes, Lima confessou o seu desejo de morrer. Em uma de suas entradas mais antigas, ele escreve o seguinte: "Já não consigo ler um livro inteiro. Já tenho náuseas de tudo. Já escrevo com esforço. Só o álcool me dá prazer e me tenta. Oh, meu Deus, onde irei parar? É por isso que me dá gana de matar-me. Mas a coragem me falta e me parece que é isso que me tem faltado sempre." Eu não vou reportar aqui todas as vezes que ele manifestou essas ideações suicidas ao longo da vida, mas foram algumas vezes, em diferentes momentos da vida. Ele mesmo diz que essa mania, como ele mesmo chamava, começou quando ele ainda era criança, logo assim que a mãe dele morreu. Ele escreveu que foi ali que perdeu sua vontade de viver. Soma-se a isso o fato de que nessa época ele foi acusado de furto. O episódio marcou sua vida, pois se sentiu desamparado e percebeu que o mundo não era justo para pessoas como ele. Mas agora, mais velho, essas reflexões sobre a vida e a morte vão muito além disso. Dizia estar àquela altura da vida, se despedindo de todos os seus sonhos. Uma bebedeira puxa a outra e lá vem a melancolia. Que círculo vicioso. Despeço-me de um por um dos meus sonhos. Já prescindo da glória, mas não queria morrer sem uma viagem à Europa, bem sentimental e intelectual, bem vagabunda e saborosa, como a última refeição de um condenado à morte. Ia morrendo aos poucos o seu desejo de virar um autor consagrado, de se casar com uma boa moça, de viajar à Europa, de ver seu pai saudável. E então, passou a ver na morte uma possibilidade de redenção. Não que ele desejasse morrer, mas se encontrasse com ela nas esquinas da vida, não lhe negaria um abraço. Numa crônica chamada Elogio à Morte, ele deixa explícito os seus pensamentos. Não sei quem foi que disse que a vida é feita pela morte. É a destruição contínua e perene que faz a vida. A esse respeito, porém, eu quero crer que a morte mereça maiores encômios. É ela que faz todas as consolações das nossas desgraças. É dela que nós esperamos a nossa redenção. É ela quem todos os infelizes pedem socorro e esquecimento. Gosto da morte porque ela é o aniquilamento de todos nós. Gosto da morte porque ela nos sagra. Em vida, todos nós somos conhecidos pela calúnia e maledicência. Mas depois que ela nos leva, nós somos conhecidos pelas nossas boas qualidades. Em seu pensamento, só a morte poderia nivelar tudo e todos. Só a morte poderia corrigir as injustiças, restituir a dignidade através da memória coletiva. Só depois de partir é que um homem como ele teria a chance de ser reconhecido. O que é um engano, já que o direito à memória e o reconhecimento não estão plenamente garantidos a pessoas racializadas ou subalternizadas como ele. O que vemos, na verdade, é que muitas pessoas, como Lima Barreto, sofrem com o apagamento histórico logo que descem à sepultura. Mas ele, naquele momento confuso e doloroso, não temia que o acaso pudesse levar ele à morte. Dessa forma, quem, como eu, nasceu pobre e não quer ceder uma linha de sua independência de espírito e inteligência, só tem que fazer elogios à morte. Por isso, Vida e Morte de Gonzaga de Sá começa pela morte. Porque àquela altura da vida, Lima acreditava que só a morte poderia dar a um homem a verdadeira glória negada a ele em vida. Desde que saiu do hospício 2 anos antes, Lima Barreto tinha trabalhado em um novo romance. Cemitério dos Vivos começou a ser escrito ainda durante a sua internação e tinha também a morte como fio condutor da história. A ideia de um cemitério dos vivos era uma metáfora poderosa para a visão que Lima tinha dos manicômios. Nas imediações da cidade, um lugar apropriado de domínio público era reservado aos indigentes que se sentiam morrer. Dava-se-lhes comida, roupa e caixão fúnebre em que se deviam enterrar. Esperavam tranquilamente a morte.
É ironicamente cruel que naquele ano de 1922, essa também fosse uma metáfora que se aplicava à própria casa dos Barreto. A saúde de Lima já não era a mesma de antes. Não tinha mais forças para andar de bar em bar pelas ruas do centro. O reumatismo, consequência de anos de abuso do álcool, causava dores terríveis nas suas pernas. Por isso, passava dias sem sair de casa, às vezes sem sair do próprio quarto. A bebida que por 2 décadas moveu as suas andanças, agora cobrava o seu preço e confinava o escritor à sua casa em Todos os Santos. Naquele ano, saiu 2 vezes apenas. Uma para comemorar o seu aniversário no Café Suíço e outra no dia 7 de setembro, no centenário da independência. A fraqueza do seu corpo lhe perturbava. Mesmo aposentado do serviço público, temia o futuro financeiro da sua família. Morria de medo de não conseguir dar conta das contas de casa e de não conseguir cuidar do pai, que estava cada vez mais debilitado e envelhecido. Era o medo da morte do pai e da tal tragédia iminente que se abateria sobre todos, que acompanhou até o fim da vida. As preocupações todas lhe cegaram os olhos para perceber que ele mesmo estava prestes a se encontrar com a morte. No dia 1º de novembro, o dia amanheceu chuvoso. Lima Barreto estava com um mal-estar, um pouco resfriado, mas nada que fosse preocupante. Sua irmã, Evangelina, abriu a porta do seu quarto para ver como é que ele estava. Lima disse para que a irmã não se preocupasse e se concentrasse nos cuidados do seu pai, já que João Henriques andava mal de saúde e os médicos recomendaram a atenção redobrada. Cuidadosa como sempre foi, Evangelina preparou um chá e levou para o irmão. Ao abrir a porta, encontrou Lima Barreto recostado na cama, lendo tranquilamente a revista A Crítica de Dois Mundos, aquela que Gonzaga de Sá também amava ler. Sem fazer barulho, Evangelina voltou aos seus afazeres. No outro quarto, João Henrique suava frio, delirava e gemia de dor. Evangelina ficou absorvida pelas tarefas do lar e pelos cuidados do pai, que nem percebeu a hora passar. No fim da tarde, às 17 horas, a chuva caía fina na rua Mascarenhas, em Todos os Santos. Evangelina se deu conta de que o irmão não tinha saído do quarto desde cedo. Ao abrir a porta, encontrou Lima Barreto na mesma posição, recostado na cama, com a revista dos Dois Mundos caída no colo. O destino, irônico como sempre, aprontou mais uma com Lima. Assim como aconteceu com Gonzaga de Sá, seu personagem, a morte o encontrou assim, de repente, rápida e sorrateira. Lima morreu como se fosse ele mesmo o escritor do seu próprio fim. A morte lhe encontrou sereno, lendo a revista dos Dois Mundos, num quarto pequeno no bairro de Todos os Santos. Num espetáculo derradeiro, Lima, o personagem de sua própria vida, viveu como morreu, entre os 2 mundos que sempre habitou, o dos pretos e o dos brancos, o dos pobres e dos ricos, os 2 mundos do subúrbio e do centro, o da tristeza e o da alegria, o do sucesso e do fracasso. Sujeito ambíguo, contraditório, viveu e morreu por suas ideias, sem ceder 1 milímetro do seu livre pensamento. Talvez por isso não tenha visto em vida a glória que sempre buscou. Lima era mesmo seus personagens, e vice-versa. Trágico, contraditório, único. Para contar a história de Lima Barreto, eu li muita coisa que escreveram sobre ele. Li muita coisa que ele mesmo escreveu. Mas uma em especial parece um recado escrito diretamente para mim e para todo mundo que escreveu sobre ele. No diário íntimo ele deixou o seguinte: aqui bem alto declaro que se a morte me surpreender, peço a quem se servir delas, das minhas notas, que se sirva com o máximo de cuidado e discrição, porque mesmo no meu túmulo eu poderia ter vergonha. Lima, com todo cuidado e discrição, me servi das suas notas e espero que isso contribua ao menos um pouquinho para o reconhecimento da sua história e da sua grandeza
terrivelmente humana. Esse foi o último episódio de Lima Barreto. Eu espero que você tenha gostado dessa série. Agora a gente entra mais uma vez num pequeno hiato criativo, dessa vez bem pequeno mesmo, e a gente volta com a próxima temporada. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta e também em orelo.cc/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, e a identidade visual é de Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é de Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.